Olá, sou Josemari Alves, médica veterinária do Movimento de Organização Comunitária, o MOC. Faço parte da equipe do projeto Bahia Produtiva, aqui do território do Cisal. E hoje vamos falar um pouco, sobre nesse vídeo de encontro, sobre o manejo sanitário da propriedade. Essa primeira parte, a gente vai falar um pouco mais sobre instalações, Durante diversos fatores contribuem para o quadro atual da nossa criação de ovinos e caprinos. Dentre esses, a desorganização em alguns casos da cadeia produtiva e a falta de conhecimento técnico específico de alguns manejos que se tem dentro da propriedade. Além da genética, nutrição, sanidade, o sucesso da produção de ovinos e caprinos está atrelado ao quê? Fundamentalmente a condições ambientais às quais os animais estão inseridos. O modelo de instalação e o sistema de produção adequados são fundamentais para controlar esses fatores, certo? Todavia, informações sobre as instalações de ovinos e caprinos são muito escassas. Sabe-se também que as instalações interagem com todas as etapas de produção animal, pois facilita e reduz a mão de obra para as tarefas diárias, favorecendo o manuseio do rebanho e o controle de doenças, protegendo e dando segurança aos animais também, divide também as pastagens, armazena e reduz os desperdícios com alimento. Tudo isso, a gente tratando aqui sobre as instalações. Mas, sobretudo, proporciona oferecer o bem-estar tão necessário para o bom desempenho produtivo do rebanho. Os fatores climáticos, tais como temperatura, umidade relativa do ar, velocidade dos ventos, precipitação e outros, tem vasta variação no semiárido, o que influencia o tipo, a técnica de construção, o design das instalações. Neste caso, há necessidade de se utilizar materiais de construções que permitam diminuir a carga térmica, a temperatura dentro das instalações. Tal pressupõe-se que exige técnicas de construções precisas para orientações das instalações e tipos de cobertura a serem empregadas, entre outras coisas também. O que verificamos é que muitos proprietários do semiárido não constroem adequadamente por essas condições impostas, diminuindo a eficiência de suas instalações, o bem-estar dos animais e dos trabalhadores, aumentando problemas de saúde e diminuindo a produtividade do rebanho. Há diversas instalações para caprinos e ovinos, certo? O tipo de instalação necessária depende até das condições climáticas, o local do empreendimento e dos recursos financeiros disponíveis, e os animais de produção se é para leite, se é para carne, se é para reprodução, se é para pele. Isso tudo vai diferenciar também a questão das instalações. Há dois tipos principais de instalações, que inclui o confinamento, que é quando é um sistema intensivo, e o solto, ou a pasto, que é aquele que a gente chama de extensivo. Ou tem um semi-intensivo, que é aquele que a gente mantém os animais presos durante a noite e de dia a gente deixa esses animais no pasto, certo? Pode ocorrer combinações desse tipo, como eu disse, no sistema de criação de semi-confinamento, ou também chamado de semi-extensivo. Todos esses sistemas requerem separação em grupos de animais de acordo com o nível de produção, certo? Se a gente tem uma cabra em final de gestação, a gente tem que ter um local para que essa cabra esteja e não ela esteja inserida com os demais da criação. O mais importante é que sejam funcionais esses locais e permitam uma boa relação de custo-benefício no investimento de suas construções. É o que a gente tem que ter em mente, da construção dessas instalações. Para se obter instalações adequadas e com bom custo baixo, deve-se pensar muito no que se espera das instalações, o que será avaliado se é vantajoso ou não remodelar as construções existentes ou construir uma nova.
se você vai adaptar ao que você quer no momento, né? Ou se você vai construir uma do zero. As instalações deverão ser, né, planejadas não somente para as necessidades presentes naquele momento, né? Mas sim para permitir uma expansão do uso alternativo de situações rotineiras. Poderá ser vantajoso, antes de qualquer planejamento das construções, o produtor visitar outras localidades, né, e observar e questionar os outros agricultores, né, ou técnicos sobre suas instalações, suas praticidades e observar as técnicas de construção, como exemplo de um brete. Se você vai ter numa propriedade a necessidade de utilização de um brete, você pode estar visitando outras propriedades para ver a utilização dele e ver o que melhor se adapta à sua realidade. Os cuidados especiais também devem ser dados quando os animais forem manejados, com a pastagem, com a colocação de brincos, né, que a gente chama de brincar, a cura dos cascos, tudo isso deve ser observado. Por exemplo, numa instalação que você vai fazer uma cura do casco, não pode ser onde tenha muita terra, porque você vai fazer a limpeza desses cascos, enfim. Então tudo isso tem que ser observado. Para isso, as instalações de manejo também terão de ser bem planejadas, né? Tudo tem que ser pensado antes de começar a construir para evitar prejuízos, né? Para a produção de ovinos e caprinos, deverá incluir principalmente cercas, abrigos, né? Como os apriscos, ou ovis, como são chamados, apriscos de caprinos e ovinos, que são os currais, né? Instalações para reprodutores, quando a gente quer fazer, por exemplo, uma estação de monta, tem um local que vai antes do curral, né, do aprisco, para a gente colocar aquele reprodutor separado dos demais animais. Quando é o sistema extensivo, se a gente vai prender os animais só à noite, entendeu? Aí só precisa de uma área menor. O setor de manejo de estocagem de alimentos, a gente precisa ter uma área reservada para isso, coberta para que não bata sol e chuva, certo? Algumas especificidades das instalações a serem construídas dependerão do que? Da aptidão do animal e do sistema de produção utilizado. A exemplo isso do que? Dos capris leiteiros, né? Para caprinocultura de leite, que necessita de instalações que contenham uma sala de ordenha. E os ovinos, por exemplo, para carne, que precisam de instalações para confinamento. Então, se você vai ter uma caprinocultura de leite, você tem que ter uma sala de ordenha próximo do curral, que você já utiliza essa instalação do curral para os animais ficarem em espera e passar depois para a sala de ordenha. Os caprinos ovinos não requerem uma instalação muito elaborada. Você não precisa fazer algo muito lindo, muito extraordinário, não. Você precisa o quê? Porque eles são normalmente animais só precisam de um bom abrigo para se proteger de chuva e de sol, certo? São animais inquietos, né? Que têm um hábito de escalar. Então deve estar se observando isso. E existem alguns atributos que devem ser considerados ao planejar as instalações, principalmente se for animais para confinamento, certo? Você deve observar isso. Então a gente não precisa de uma instalação pode ser uma instalação rústica como a atual, mas que funcione. O ideal é que o local escolhido para a implantação das instalações ofereça uma condição para a alocação de todas as edificações, né, prevista no projeto, né, o que você planeja, e permita uma expansão futura, certo? No momento de criação e tudo mesmo, uma adaptação de tecnologia, como exemplo na questão da caprinocultura de leite. Se você for fazer além da sala de ordenha, se você precisa colocar um refrigerador, resfriador, então você precisa ter uma expansão. As instalações, elas devem ser locadas, quando possível, em áreas amplas, né, bem ventiladas, ensolaradas, de fácil acesso, livre de ventos frios, com boa drenagem e distante de construções particulares, para se evitar possíveis problemas de doenças de moscas e de odores. A gente sabe que ali durante a noite os animais vão defecar e aquilo ali pode gerar um acúmulo de fezes, certo? Antes da limpeza, e se estiver próximo de residências, vai incomodar, porque aquelas moscas vão estar circulando ali e vai estar tendo uma vinculação de doenças.
A questão da drenagem é muito importante para não ter o acúmulo de água e ter o aparecimento de problemas de casco, como o mal do casco, entendeu? E outras doenças que assim pode trazer, certo? E o favorecimento também dos animais que estejam com diarreia, tem uma fácil limpeza. Deve-se evitar construções muito próximas de encostas, porque tanto encosta como morro, como montanha, pois esses podem acelerar o risco de eventuais desmoramentos ou soterramentos, entendeu? Então isso aí você deve descartar esses locais para ser próximo, né, do aprisco, dos ovis. Então, outra condição que você deve observar nas instalações são muitas do sistema extensivo, usadas também para manter os animais seguros durante a noite, e devem ser construídas com material adequado e ver se adaptadas às condições climáticas da região e do sistema de produção. Devem ser essas instalações bem arejadas, mas protegidas do vento e de umidade, com pouca sujidade e variações climáticas. Você imagina essa questão da circulação de ar, um aprisco, um curral todo fechado, né? Como eu já vi, como se fosse uma casa. Os animais presos ali à noite defecando, aquele cheiro subindo. Isso vai favorecer a proliferação de doenças respiratórias. Então, tudo isso tem que ser observado. A área física disponível e a adoção de novas tecnologias de alimentação de manejo e da questão de manejo dos dejetos também deve ser pensada, né, como fatores que influenciam na escolha de uma instalação, né? A utilização de material disponível na região também é interessante a gente utilizar o que se tenha, certo? Para baratear os custos de instalação da produção. Neste tipo de estrutura, né, são estabelecidos, né, uma área mínima por animal. Essas áreas têm variação também um pouco a questão das raças, como caprinocultura de leite e a caprinocultura de corte, certo? A caprinocultura de corte. Outro fator, para as regiões muito quentes e com baixa umidade, o pé direito, ou a altura útil, né? O pé direito é a altura do chão ao teto, certo? Deverá ser em torno de 3 metros para esses abrigos, por conta do que? Da circulação de ar. Então a gente não deve fechar as laterais dos abrigos nunca, totalmente, porque a gente precisa que os animais tenham um conforto térmico, certo? Quanto maior o pé direito usado, menor é a influência da cobertura sobre o ambiente dos animais, certo? E vai ter também o que? Maior sombra projetada, e com isso será proporcionado um ambiente mais arejado com menor temperatura. Em regiões de alta temperatura e umidade também, deverão ser recomendadas esse mesmo tipo de altura, certo? E se tiver uma temperatura muito... Tem locais que utilizam até ventiladores, certo? Caso isso, esses fechamentos poderão ser feitos o quê? Em madeira. Se você precisa fechar esses fechamentos, precisam ser feitos o quê? Em madeira ou alvenaria. Para todas as condições climáticas impostas, há a necessidade do quê? De se construir abrigos no sentido leste a oeste. Por quê? Porque o sol ele vai correr no mesmo sentido da cumieira. A cumieira é o teto do abrigo, certo? Diminuindo a radiação solar, a incidência do sol dentro da instalação no horário mais quente, que é principalmente entre 10 e 14 horas. É a cumieira, isso aqui, ó. Esse corrido aqui, esse centro aqui. O sol ele deve fazer o quê? Correr nesse sentido, certo? Nascente e o poente. Não fazer dessa forma, certo? Onde o sol nasce aqui e morra lá, nas laterais. Porque senão a gente vai ter incidência de sol o dia todo dentro do abrigo. E o que a gente busca no abrigo é que ele também tem uma proteção à exposição solar, certo? Na questão do que é fundamental esse tipo de abrigo são os pisos também. Podem ser utilizados de piso de chão batido, como é o que a gente observa aqui. É um chão batido, é o que é muito utilizado pelos nossos beneficiários, né? Então ele é o preconizado também. Em regiões isso que a gente utiliza de chão batido. Em regiões como a nossa aqui do Sisal, que o índice pluviométrico, né, de precipitação é baixo.
Usa-se também isso, camadas de brita, em algumas localidades usa-se um pouco de camada de brita, certo? Se o solo for muito fofo, certo? E acima disso uma camada de areia e chão batido. Esse piso ele deve ter um caimento de 4 centímetros de fora para dentro. Por que isso? Para que a urina e a água que bata na chuva ela possa escorrer ao longo do abrigo e não ficar empoçado nesse local, certo? Outros pisos poderão ser usados também, como os de concreto, com areia grossa, certo? Com os de brita. Em épocas mais frias, o que acontece é a ocorrência de ventos para minimizar o problema, né? De estresse térmico, principalmente para os animais novos. Pode ser de utilização de palha, de forragem, né? Entre outros materiais, acima do chão batido. Para essa categoria animal, você pode fazer uma área reservada só para isso, certo? Agora, esse material deve ser muito bem trabalhado. Por quê? Porque ele favorece um pouco a questão do aparecimento de doença. Então, assim, tem que ter uma limpeza periódica desses abrigos, de preferência todos os dias, em todas as áreas. E essas áreas que você colocar essa camada, tem que ter mais ainda, fazendo o quê? Fazendo a revirada e a retirada dessas camas, né? Para nunca ter o quê? Um nível elevado de fezes dentro das instalações. Evitando, assim, moscas, gases como amônia, monóxido de carbono. E a gente observa muito essa questão dessa amônia, como eu falei, naquelas construções onde sejam totalmente fechados, certo? As instalações totalmente fechadas vão desfavorecer a saúde do animal. Tecnologias a gente pode trazer para facilitar o manejo das instalações, como a redução de mão de obra para as tarefas diárias, facilidade de manejo de rebanho, controle de pragas e doenças, proteção de segurança dos animais, divisão de pastagem, armazenamento de alimento, fornecimento de alimento, maior eficiência produtiva, diferentes tipos de abrigo, mas que servem todos ao mesmo propósito. A gente observa aqui que a gente está num abrigo que tem uma área maior de área externa do que interna. Essas áreas devem ser áreas cobertas e descobertas, que a gente chama. Qual é a área que a gente busca para a área coberta? 1 metro quadrado para matrizes, 0,8 metros quadrados para jovens de reposição, que é aqueles na fase de recria, certo? Na fase de cria, meio metro quadrado para cada animal. E os reprodutores, eles necessitam de uma área maior, 3 metros quadrados para cada reprodutor. A área descoberta, recomenda-se o quê? O dobro da área coberta. A gente pega a área coberta e dobra o seu tamanho para a área descoberta, que é uma área de maior circulação do animal, certo? A questão do conforto térmico tem a ver com isso também, certo? As instalações, como eu falei, a questão do correr do sol é para ter um conforto térmico, proteção de chuva e de sol. Tem que ter uma lotação de cabeças compatível com a área, como eu disse, essa questão, certo? Aí vem a questão dos comedouros, certo? Dentro dessas áreas a gente tem que ter comedouros e tem que ter bebedouros e saleiros, certo? O espaçamento entre os animais para comedouros deve ser adequado. Por quê? Eles devem ser dimensionados conforme a idade dos animais, tipo de alimentação, número de animais por lote, se tem chifre, se não tem chifre, o tipo de material que deve ser empregado, os custos de mão de obra, certo? A confecção, pois existem vários tipos de manejo a serem empregados na construção desses comedouros, como madeira, bombona, cano de PVC, folha galvanizada. Esses comedouros, eles devem fornecer um espaço suficiente para que todos os animais do lote se alimentem ao mesmo tempo. Isso diminuirá a competição e o estresse entre esses animais. A utilização de comedouros móveis tem sido cada vez mais empregadas, porque ele facilita a limpeza e também a mobilidade destes ao serem transferidos para outros locais, certo? Então você pode estar manipulando esses comedouros de forma mais satisfatória. Esses comedouros, eles deveriam ter uma profundidade de 10 a 15 centímetros, de largura
25 a 30 centímetros e uma altura do chão de 30 a 38 centímetros. Para cabritos, eles deverão ter de 15 a 20 centímetros. Eles deverão ser construídos com cobertura para não disponibilizar, né, o alimento ao sol e à chuva, né? Tá batendo sol e chuva ali e perdendo o alimento. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.